Amado, se você de alguma forma acompanha a rede social da igreja, os grupos, Deus vem ministrando a minha vida essa semana sobre reconstrução. Eu tive a oportunidade de fazer um devocional com um grande irmão meu sobre esse tema, o que desdobrou uma profundidade um pouco maior. Eu compartilhei com alguns da família e me aprofundei mais nessa palavra. Ela é extensa, por isso que a gente tem essa extensão da segunda-feira, por isso que eu já vinha falando nos grupos, aí na rede social, um pouco sobre o tema. Estaria eu sendo soberbo e até negligente se eu falasse que Deus tem um padrão e eu conheço o padrão dele, mas a Bíblia é um livro de princípios, e há princípios que não mudam. Então você consegue entender sim um padrão, não um Deus padronizado ao meu modo, mas você consegue entender uma forma de Deus agir. É claro que cada caso é um caso. Deus, ele tem a sua multiforma de amar, de ensinar, de direcionar, mas quando você começa a entender alguns princípios, você começa a ter esse entendimento da forma de Deus agir. A gente, como pai, como mãe, tem de certa forma esse instinto de cuidado, de proteção. A gente tem essa mentalidade, e Deus, ainda numa profundidade infinita, tem muito mais que nós, mas por sermos pai e mães, aqueles que são, consegue ter um intuito de como se trata um filho, de como você ensina um filho. E como eu disse, a Bíblia é um livro de princípios. Princípios, eles são imutáveis, valores ali que são imutáveis. Então você tem sempre um si no meio de algumas colocações, principalmente no Antigo Testamento, de que olha, se você fizer assim, será assim. Se você não fizer, a consequência é essa. Então você acaba tendo um certo entendimento sobre um padrão. O padrão que nós entendemos aqui é um padrão de Deus para a reconstrução. Amém? Vira o teu vizinho, aquele que foi desprovido de beleza externa, fala assim: Deus tem um padrão de beleza, e ela está dentro de você. Deixa isso bem claro para ele. Se a gente for entender sobre reconstrução e for fazer algo de uma analogia, até mesmo com a construção moderna, uma arquitetura, com a engenharia, quando você tem uma casa que de repente ela já está bem ultrapassada e até mesmo já condenada, você vai ter que tentar ver o que de parede dá para usar, e aí você vai destruindo. Há um arquiteto que vai olhar aquilo e vai tentar replanejar algo num sentido mais seguro e mais arquitetônico, e você vai ver que não vai ser fácil esse processo. Não sei se você já passou por um período assim. Eu não passei por um período assim, mas conheço pessoas que falam assim: vamos fazer o seguinte, sabe aquela irmã que tem aquele sonho do nada, meu irmão? Você vai se identificar comigo agora. A irmã tem aquele sonho do nada: vamos fazer o seguinte, vamos só trocar esse piso. Vira o teu vizinho e fala: sei. Só esse piso. Aí quebrou o piso, mas daí quebrou o piso. Nossa, mas ficou estranho aqui. Daí a hora que você vê, você está numa barraca do outro lado, é só escombro. Por quê? Porque você teve que mexer ali, trocou aqui, mas já que vai mexer no teto, e a hora que começa a mexer, você descobre que tem um ninho de morcego em cima, e as histórias são inúmeras. E esse processo de reconstrução, ele vai ter que ter um padrão de ordem, ele vai ter que ter um padrão de planejamento, ele vai ter que ter uma base até chegar naquilo que o construtor, a dona de casa, o seu marido vão desejar. E quando você vai analisando textos bíblicos, e são inúmeros que falam de reconstrução, eu vejo um padrão na reconstrução de Deus, que de fato Deus é um Deus de reconstrução. A gente tem um termo, igreja, e está tudo certo, biblicamente a gente encontra isso, que Deus vai fazer um novo, e a gente já escutou várias pregações motivacionais, e Deus vai fazer o novo, e vai chegar o novo na tua vida, e portas vão se abrir, e é real. Talvez a forma que isso é entregue pode ter algumas
divergências, mas Deus é algo que vai fazer um novo, só que é um novo barra origem. Porque se a gente for analisar de fato, Deus não faz algo novo, Deus nos leva à origem. Porque o plano dele é perfeito desde o início, mas pela desobediência do homem, pela descompensação, pela idolatria, pelo desejo por esse mundo, o que acontece é que há uma desordem e a vulnerabilidade acontece. Exemplos bíblicos: se você pegar o livro de Juízes, a gente não vai citá-los, mas só para trazer um exemplo, você via um povo que parecia que estava tudo bem, tinha ali o seu juiz, tudo certo, todo mundo adorando Deus, só que a desobediência do povo, de uma ordem progressiva, foi gerando uma vulnerabilidade, e aí vem a estação da dificuldade, pelo fato da idolatria, da religiosidade, e pelo fato da adoração a outros deuses, os povos ficavam vulneráveis, então eles eram atacados, e tudo se destruía, mas Deus vinha e reconstruía, levantava um outro líder, levantava um outro juiz, trazia toda a ordem, o sacerdote se posicionava, a palavra era pregada, e aí o povo se reposicionava de novo. No novo? Não, na origem. Então, na verdade, ao meu entendimento, por exemplo, quando o apóstolo Paulo fala, as coisas velhas ficam para trás e tudo se faz novo, é o seu velho do mundo, mas o seu novo, na verdade, é o novo que você não viveu, que é a origem do plano de Deus. Então, quando eu me converti, vou pegar o mesmo exemplo, lá em 2006, 2007, não é que eu vivi um novo, é que de alguma forma eu não vivi o plano de Deus original, e que para mim aquilo era novo, mas nunca foi novo para Deus, sempre foi o plano. Então, quando a gente entende, o novo vai acontecer na tua vida, na verdade a gente está falando entre parênteses, volta ao original. Você mudou, está vivendo algo que não deve viver, coloca de novo o prumo, porque você deu uma mudadinha, o leme do navio foi um pouquinho para a esquerda, e daqui 3, 4 dias você estava numa rota completamente diferente. Então ele vai te mostrar para um novo, mas qual novo? É aquela rota que você ainda não viu, mas já está no plano dele. Se a gente for mergulhar de fato em textos bíblicos nesse sentido, o próprio Jesus não veio trazer nada de novo, ele só veio mostrar quem Deus sempre foi, sendo o próprio Deus, e cumpriu uma promessa que já estava estabelecida desde sempre. E não foi que foi Deus, não é que Deus fez assim, nossa, vacilei aqui, deu uma errada, mas vamos consertar aqui, acho que agora vai dar certo. Não, sempre esteve no plano dele. Então não há nada de novo para Deus, há de novo para nós que não vivemos, mas precisamos voltar à origem. Vocês estão aqui comigo ou não? Se você for pegar um texto básico aí em relação à reconstrução, não tem como não citar Neemias, que por diversas formas de desobediências do povo, a invasão aconteceu, os muros foram destruídos, vulnerabilidade no reino, a vontade de Deus ali não acontecia, não porque Deus não queria, mas porque o povo fez escolhas erradas. Então isso toca ao coração de Neemias. Quem? Neemias? Não, o próprio Deus estava no plano. Tira ele de um aspecto de copeiro, zero habilidade com construção e com arquitetura, mas ele vai lá capacitado por Deus, chega lá, tem todo um contexto bíblico, né, da conversa com o rei, da manifestação de Deus ali, da autorização, da carta, do alvará, né, uma forma moderna falando, e ele vai até lá, junta pessoas, analisa todo o território, é só escombro, é só pedra sobre pedra, mas aí ele faz um processo de reconstrução e Deus reconstrói o muro. O que eu entendo, igreja? Deus é um Deus que reconstrói. Por maior monturo, por maior ossos secos que pode ter, por mais que você não veja nada que possa, não, isso aqui não tem mais. Você vai perguntar para Ezequiel lá depois, quando ele relata no capítulo 37. Qualquer área da sua vida, igreja, pode estar em ossos secos.
Se você colocar diante do Senhor e falar: Senhor, eu preciso de Ti, e submeter e entender de alguma forma esse padrão de reconstrução, não há o que Deus não possa reconstruir em sua vida. Eu preciso fazer isso porque assim, eu fui cobrado que eu não estava falando muito para você falar para a pessoa do lado. O pessoal começou a me cobrar, começou a chegar e-mail, a Tati começou a falar: pastor, o pessoal está mandando mensagem, você tem que falar mais, que eles querem conversar uns com os outros. Amém? Então escolhe uma pessoa linda e cheirosa ao teu lado e fala assim: a reconstrução começa pela decisão de obedecer. Como é que a reconstrução, por exemplo, dos muros lá com Neemias aconteceu? Porque um coração movido por Deus decidiu obedecer. Nenhuma reconstrução acontece se não há um princípio desse padrão de Deus, a obediência. Toda reconstrução começa por uma decisão: obedecer. Quando eu passo a obedecer a palavra de Deus, mesmo que ela não faça sentido para mim naquele momento, mas eu vou viver essa palavra. Então você começa a obedecer e você começa a ver as coisas se conectarem. Um texto interessante que a gente vai colocar, de Isaías capítulo 58, verso 12, diz assim: os teus filhos reconstruirão as velhas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações, e serás chamado reparador de brechas, restaurador de veredas para morar. Se você for entender um pouco do contexto aqui, Isaías ele profetiza a restauração de Israel após um período de decadência espiritual e social, e onde ninguém via uma saída, onde ninguém via algo novo ou a volta da origem. Deus usa a vida do profeta para trazer essa mensagem, que os seus filhos reconstruirão as velhas ruínas. Por quê? Porque eles se perderam espiritualmente, havia essa decadência. Então Deus, Ele promete levantar pessoas dispostas a restaurar aquilo que foi destruído, a partir de um primeiro princípio: a obediência. Porque se você não obedecer esse princípio, obedecer a palavra e o direcionamento dele, você vai querer reconstruir segundo o seu desejo, segundo o seu plano. E aí muito provavelmente quem vai falar mais alto é a sua alma, é o desejo da sua carne, é a vaidade, são as coisas desse mundo. Então quando eu entendo que o princípio da restauração, esse padrão de Deus é a obediência, então começo a me basear não no meu desejo e da forma que eu quero que seja, mas na justiça e na palavra de Deus. E aí eu deixo as coisas acontecerem, aí Deus vai mostrando. Eu vou dar um exemplo aqui, mas não vai dar tempo. Tá bom, eu vou dar rapidinho. Quando você vai ver lá na época de Neemias, o povo estava cansando. Havia todo um contexto da pressão daqueles que não queriam que os muros fossem reconstruídos. E Neemias começa a fazer uma análise, que o povo estava desmotivado, que o povo estava cansando. E ele começa a andar ao redor para entender. De repente ele começa a fazer um planejamento trimestral, ele começa a ver e entender. Quem estava na reunião vai entender aí. E o que a gente vê, segundo a palavra de Deus? Neemias identifica um ponto em que aqueles que estavam distantes dos seus familiares estavam cansando. Então ele começa a reposicionar pessoas, colocar o filho perto do pai, o pai perto do filho, puxa a mãe, e aí a obra começou a acontecer, o negócio desenvolveu. Então essa sensibilidade de Neemias de entender o movimento e obedecer o direcionamento do próprio Deus, é que nós cremos, porque ele foi um homem levantado para fazer essa reconstrução. Então ele obedece a Deus, ele obedece uma sensibilidade do Espírito, então as coisas começam a acontecer. Amém, amados? Toda reconstrução, ele vai exigir uma decisão tua. E essa decisão é: eu decido obedecer. Se você não tomar essa decisão de obedecer, você vai reconstruir. Vai. Você vai reconstruir sua área financeira, sua área conjugal, seu ministério, sei lá o que você
que o Espírito Santo está ministrando na tua vida, mas é bem provável que você vai reconstruir do seu jeito. Você vai colocar paredes onde não tinha que ter paredes, você vai colocar portas onde não deveria ter portas, você não vai consultar o grande engenheiro, o grande arquiteto, você vai reconstruir sim, possivelmente vai ser um novo, mas vai estar distante do original. A reconstrução, e quem se dispõe a cooperar com esse princípio de reino, ele acaba sendo chamado reparador de brechas, como nós lemos aqui em Isaías. Então essa obediência, mesmo que doa, mesmo que eu não gostaria que fosse essa parede desse jeito, mesmo que eu não gostaria que esse muro tivesse aqui, mas eu começo a dar os primeiros passos, e começo a ver os frutos, e começo a viver o original de Deus novamente. Reconstrução, igreja, exige um coração novo. Esse é o segundo ponto. Se nós falamos que o primeiro é que a reconstrução começa pela obediência, toda reconstrução começa por um coração novo. Lá em Ezequiel, livro ao qual a gente até já citou, mas no capítulo 36, verso 26, diz assim: e dar-se-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Vê qual que é a pessoa mais cheirosa ao teu lado, faz um coraçãozinho para ela e fala assim: a reconstrução exige um coração novo. Se você vai reconstruir algo e você vai usar os mesmos métodos lá de trás, que foi o que desencadeou a queda, provavelmente esse muro vai cair de novo. A ideia da reconstrução do muro, no caso de Neemias, que a gente acabou citando ele aqui, não era um muro propriamente dito. É claro que no sistema da época, queda de muro representava vulnerabilidade, fragilidade com os outros reinos, falta de segurança. Mas essa questão de reconstrução do muro era só um princípio, mas na verdade linkada à conexão com Deus. Porque quando eu estou em Cristo e quando eu estou vivendo um princípio e eu deixo Ele colocar um coração novo em mim, isso significa que tudo que Ele fizer vai ser de excelência, vai ter êxito. E por que a gente traz essa questão do coração novo? Deus fala aqui para o povo exilado, no caso de Ezequiel aqui, prometendo não apenas restaurar a sua terra, mas também transformar o interior das pessoas. Há um cara aí que foi um pouco estudado, que ele falou assim: fazer as mesmas coisas e esperar resultado diferente é insanidade. É uma frase de Einstein. Tive aula com ele. Ele era meio louco, esse cara, né, mano? É que todo cara inteligentão é meio louco assim, né? Olha pra cara do Abner, por exemplo, mano. Se você sabe que isso já não deu certo, se você já sabe que você já errou, você já sabe, meu irmão. A palavra está te falando. Cara, se você escolher isso, é princípio, o resultado é esse, cara. Se você continuar por esse caminho, a consequência é essa. Por isso que não dá para passar por um processo de reconstrução com a mesma mentalidade, com o mesmo coração, com a mesma maneira de ser. Porque muito provavelmente você vai construir, você vai reconstruir, mas possivelmente com os mesmos erros, com as mesmas falhas, com os mesmos hábitos deturpados, com o mesmo distanciamento de Deus, com as mesmas idolatrias, e vai ser só questão do primeiro vento, porque quem constrói do mesmo jeito vai construir sobre a areia de novo. O texto, nesse caso de Ezequiel, você consegue observar, e aí você vai se aprofundar aí mais durante a semana, nós não vamos conseguir reconstruir algo novo com o coração enrijecido, porque se o primeiro princípio é a obediência, então eu preciso obedecer àquele que está me direcionando, então eu preciso ter um outro coração para entender isso, porque senão eu vou querer fazer do meu jeito, cara. E cá entre nós, você já fez do seu jeito várias vezes, né? Você sabe que esse seu jeito bravinho, impaciente, olha para a pessoa do outro lado, não olha não, calma.
Reconstrução envolve enfrentar e superar o passado. Se a gente for ficar só lamentando os erros e as coisas que aconteceu no passado, a gente nunca vai ter uma perspectiva do futuro. Mesmo porque o tópico anterior foi ter um coração novo. Se eu tenho um coração novo, eu não posso ficar preso a um passado. O texto que eu coloquei aqui de exemplo é com a mulher de Ló. Gênesis capítulo 19, verso 26. E a mulher de Ló olhou para trás e se tornou uma... A estátua de sal, a gente pode ter um entendimento. Não só pela estátua de sal em si, mas de uma paralisia. Aquela mulher, ela não estava olhando para trás com compaixão, mas ela estava olhando para trás com saudade do que era errado, da saudade do que ela estava vivendo. O que a gente entende nesse contexto aqui, dessa passagem da mulher de Ló, tem muita coisa para abranger, mas deixa para o pastor Jogo amanhã. Deus, ele destrói Sodoma e Gomorra, porque estava descompensado e fora dos padrões, não havia um coração puro, já estava completamente distorcido da originalidade. Então ele livra Ló e sua família, só que a esposa de Ló dá aquela olhadinha para trás, então ela revela um apego ao passado. Como que eu vou construir uma história nova se eu ainda vou ficar olhando só para os erros do passado? Ei, ele errou, ela errou, olha, tudo não deu certo a empresa, você falhou nessa administração, mas cara, vamos de novo. Se a gente ficar olhando ou por apego ou somente para os erros do passado, a gente paralisa no tempo. Eu tenho essa visão sobre a mulher de Ló. Ela paralisou no tempo. Eu brinco de estátua com o Lucas e com a Mari. A estátua deles é assim, ó. Eles não conseguem parar. Eu também não. Aquela mulher parou no tempo. Ela não viveu mais o passado porque ele foi destruído, Sodoma e Gomorra foi destruído, e ela não conseguiu viver o futuro porque ela não tinha um coração moldável. Ela parou. Tem pessoas, igreja, que param no tempo, mano. Eu parei no tempo em música, por exemplo. A Nina gosta da minha playlist. Se vocês quiserem, eu passo a minha playlist de academia para você. Anos 80, anos 90, daquele jeito. Tem coisas que você pode até ser nostálgico, mas não dá para viver lá. Eu não consigo mais viver os anos 90. A mulher de Ló paralisou. Quem quer passar por um processo de reconstrução precisa superar o passado, precisa deixar de fato as coisas velhas, precisa deixar o Egito, deixar a Babilônia, deixar Sodoma e Gomorra, porque isso aí já está condenado por Deus. Eles saíram do padrão, eles saíram da originalidade. E se você quiser ficar olhando para o passado com os benefícios, ou buscando só se escravizar com os erros, os traumas e as dores do passado, você vai ficar igual a esposa de Ló, paralisada, não vai viver nem lá atrás porque já passou, mas não vai conseguir viver o que Deus tem para você lá na frente, porque você continua com o mesmo coração peludo. Olha para a pessoa com o coração peludo ao teu lado. Meu, tem gente que olhou, cara. Essa não era para olhar, mano. Não dá, igreja, para reconstruir olhando para as ruínas. Não dá para reconstruir com saudade do que se passou. Você precisa liberar perdão, você precisa dar uma nova chance. O apego ao passado, ele vai impedir o seu avanço. Se Neemias chegasse lá e olhasse para os muros, ele ia fazer assim, ó: meu Deus, deixa quieto, eu vou lavar copo que é mais fácil, cara. E não era nem só lavar, né? O cara tinha que tomar para ver se não estava venenoso o negócio. O trampo de Neemias não era fácil, arriscado. Só que se ele ficasse olhando só para os escombros e tentando procurar culpados, mas quem que foi vulnerável? Cadê o Atalaia que não estava aqui? Ele não fez isso. Ele falou: o que nós temos que fazer para reconstruir os muros? E aí tem toda uma estratégia lá que você pode se aprofundar. O quarto ponto, igreja, tem 74, né? Já só vai faltar os 70. Reconstrução precisa de foco em Cristo e não nas ondas. E é um efeito em cascata, porque se eu
quero uma reconstrução de alguma área da minha vida e eu passo a obedecer, logo Ele troca meu coração. Sabe por que tem pessoas que ficam presas no passado? Porque tem medo de trocar o coração, tem medo do que Deus vai falar. Eu fico imaginando, isso é uma imaginação minha, tá? Eu fico imaginando o jovem rico rodeando. Acho que eu vou falar com ele agora. Não sei se eu falo com ele agora. Não, eu vou ver. Eu estou imaginando isso, tá? Não está no texto. Mas eu fico imaginando, vou chegar em Jesus agora. Vou chegar. Não, agora não. Talvez esperançoso do que ele ia dizer, ou ansioso pelo que o próprio jovem rico ia falar das coisas boas que ele fez. E aí ele chega e ele conversa. E o primeiro ponto que Jesus não fala sobre a riqueza dele, Jesus fala sobre obediência. Jesus não estava falando sobre o dinheiro dele, mesmo porque teve homens, se você for pegar José de Arimateia e tantos homens da Bíblia, se for pegar a história de Abraão lá dos antepassados, você vai entender sobre riqueza, meu irmão. Se você for entender sobre Salomão, o próprio Davi, Jesus não estava falando dos bens daquele rapaz, mas estava falando sobre obediência. Eu tenho uma tese aqui também, que é da minha cabeça, tá? É da minha cabeça. Que se aquele jovem rico falasse assim, ó, tá bom, Jesus, ó, eu faço tudo isso. Aí Jesus falasse assim, ó, então agora vende tudo que você tem e dá para os pobres. E se aquele jovem rico fizesse isso, eu tenho uma tese, mas eu ia falar, mas não vai dar tempo. Tá bom, eu vou falar, vai dar tempo. Eu ia falar assim, eu pensaria assim, ou na hora Jesus ia falar assim, tá bom, não precisa, querido. Tipo Isaac, sabe? Já entendi o seu coração. Ou ia fazer o seguinte, ele ia dar tudo e ia voltar sem nada para Jesus. Em menos de uma semana ele teria 3 vezes mais. Isso é a minha imaginação, tá, gente? Mas por que isso não aconteceu com o jovem rico? Porque ele quis continuar com o mesmo coração. Ele saiu rico, ele continuou rico, só que ele continuou com o mesmo coração. E o fato desse ponto que nós lemos, o 4 ponto, a reconstrução precisa de foco em Cristo nas ondas. Eu puxo nosso velho amigo Pedro, lá em Mateus capítulo 14, verso 30, diz assim: mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a afundar, clamou: Senhor, salva-me. Vocês lembram desse texto? Todo mundo condena Pedro aqui, né? Ei, Pedro foi lá para as ondas, mas ele foi o único que desceu do barco, cara. Ele foi o único que teve a ousadia e a fé de andar pelas águas. Pedro, ainda sobre as águas, desvia o seu olhar de Jesus, se concentra no vento, se concentra no medo, de repente, da experiência dele. Cara, já vivi isso aqui na pescaria, já vivi isso aqui em altos mares. Mas ao fazer isso ele afunda. Mas como ele é o único que tem a ousadia de viver o novo, que na verdade aquilo era a origem de Deus, o despertar da fé, então ele passa a viver o sobrenatural de Deus. É interessante, igreja, essa parte aqui de Pedro, não sei se vocês já fizeram essa análise. O texto fala que, pensa comigo, o texto fala que Jesus estende o braço, certo? Então se ele estende o braço, o que eu entendo? Pedro chegou perto, hein? Como eles não viam Jesus, então havia uma certa distância entre o barco e Jesus, correto ou não? Se havia uma certa distância, ao ponto deles não enxergarem quem era um fantasma, o que é? Eles estavam andando com Jesus já. Jesus não desfigurou o rosto naquele texto. Então dá a entender que ele anda, cara. Esse cara anda, ele chega perto. Então Jesus estende um braço e puxa e salva ele, amém? Vocês creem nisso? Tem que crer porque está escrito. Agora é o seguinte, como que Pedro volta? O texto fala assim, que Jesus pega Pedro pelo colo e volta para o barco, amém? Que amém, meu irmão? Que amém, tio? Ele volta andando, que agora, além de ele não estar mais olhando para as ondas, ele está de mãos dadas com Jesus. Como é que você quer reconstruir o novo sem andar de mãos dadas com Jesus, meu irmão? Como é que você quer andar sobre as águas se você deixou Jesus lá no cantinho, está com o seu entretenimento, seu lazer, vivendo o que você acredita?
Como é que você vai passar pelo processo de reconstrução se você só fica olhando para as ondas, se você só fica olhando para as dificuldades, se você só fica focado no que deu errado? E há um aspecto até físico ali, embora eles estavam vivendo o sobrenatural. Difícil você segurar uma pessoa assim, pelo braço, andando do seu lado. Então verdadeiramente Pedro volta andando sobre as águas, porque ele está de mãos dadas com Jesus. Esse era o plano original. O plano original de Jesus é que ele chegasse até aqui. Tudo bem, Pedro deu uma falhadinha, olhou lá para os ventos, para as ondas, afundou, mas Jesus pega ele e aí volta ao plano original. Ei, deixa Jesus te pegar e te trazer para o plano original. O plano original de Jesus era que Pedro andasse sobre as águas. Essa foi a reconstrução dos muros de Pedro. E para encerrar, diga assim, viu os visitantes? O pessoal fala quando eu falo que eu vou encerrar. A reconstrução te conduz ao propósito original de Deus. Não vem inventar um novo. Sabe aquele termo, não inventa roda? Não inventa roda. O texto lá em Joel capítulo 2, verso 25 diz assim: restituirei-vos os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Aqui, igreja, após um tempo de crise causado pelo próprio pecado, pela devastação literal mesmo e até espiritual do povo, Deus promete reconstruir, restaurar os anos que foram perdidos. Isso não diz respeito, igreja, só um conserto temporário, mas é a redenção do tempo, é a restauração do propósito original. Nós, eu e você, fomos criados para andar de mãos dadas com Ele nos jardins, nus. Mas o pecado entrou, e tem toda uma história de Gênesis e Apocalipse que conta essa volta do plano original, andar com o Senhor, a perspectiva eterna. Mesmo os anos que você acha que você perdeu, mesmo aqueles que estão fora do seu alcance, mesmo que você olha para os lados e está tudo devastado, tudo escombro, tudo ossos sobre ossos, monturos, Deus é capaz de restaurar e restituir a origem do plano dele, seja a área que for. Mas começa com um coração obediente, um coração disposto a obedecer. Canta aquela musiquinha lá, 88, rebanhão, você que é crente velho, dá-me um cu... Vai dar um si menor aí para nós aí, família. Quando a gente busca um coração novo, busca obedecer, a gente para de olhar para trás, a gente perdoa quem tem que perdoar, a gente se auto-perdoa, a gente não vai ficar olhando para Sodoma e Gomorra, a gente não vai ficar olhando o que foi bom ou o que foi ruim do passado, porque Deus quer um plano original para nós. A reconstrução precisa do foco em Cristo, e não há reconstrução sem andar de mãos dadas com Ele na sobrenaturalidade, porque é no sobrenatural que Deus vai reconstruir as áreas da sua vida. Porque Ele reconstrói não por reconstruir, Ele reconstrói por propósito. Que você possa voltar ao original. Deus tem a maquete. E eu tenho certeza que áreas serão reconstruídas da sua vida a partir de um coração disposto, a partir de um coração obediente, a partir de um coração sendo moldado, aquele coração de carne, aquele coração que passa a ser o coração de Cristo. Que você guarde essa frase: o padrão de Deus para a reconstrução é sempre voltar ao plano original, que é o relacionamento com Ele. Amém, igreja? Feche teus olhos aí por um instante.